Vamos agora apresentar um pouco alguns dados acerca do tamanho, das características dos mercados internacionais de moedas, cujo termo em inglês é Forex. Então nós temos aqui assim distintas fontes de informações. Uma muito tradicional é o Bank for International Settlements, que tem desde dados sobre o comportamento das taxas de câmbio, estimativas de taxas de câmbio real, mas não é isso que nós vamos estar tratando aqui, como uma pesquisa trienal sobre o tamanho dos mercados à vista e mercados derivativos, o giro diário desses mercados. Também há outras fontes, como a base do SWIFT, que é uma das principais plataformas para liquidação de transações, transferências de recursos internacionalmente e outras. E também vamos ver aqui estimativas sobre o tamanho do mercado cambial brasileiro. A última pesquisa do Bank for International Settlements, referente ao ano de 2019, as transações em média em abril de 2019, salvo o melhor juízo, revelam um mercado com um giro diário de 6,6 trilhões por dia. A maior parte desses recursos são associados a operações com derivativos, contratos de futuros, swaps, juros, e somente um terço disso, um pouco menos de um terço, são transações com liquidação à vista. Não que as transações com liquidação à vista estejam associadas estritamente a transações comerciais. Na verdade, envolve o pagamento por a liquidação de algum contrato, quer seja um contrato comercial, quer seja um contrato financeiro. Se olharmos ao longo do tempo e assumindo aqui uma janela de cerca de 20 anos, basicamente o século XXI, nós vemos que esse que é o maior mercado do mundo, o mercado de moedas, o maior mercado do mundo, segue crescendo de forma muito intensa. Nas décadas anteriores, os dados do Bank for International Settlements mostram também essa evolução, particularmente aí dos anos 90 para cá, com a maior intensidade, volume e diversidade de contratos derivativos. E vocês têm os segmentos específicos transacionados, aonde as transações à vista, destacadas em rosa, proporcionalmente ao conjunto das transações, vem perdendo peso frente às transações com mercados derivativos. Isso é uma característica da evolução do mercado de moedas internacionalmente, o que revela que esse é um espaço para a busca de ganhos de arbitragem, com trocas de moedas, trocas de taxas, de estruturas, e isso acontece várias vezes ao longo de um dia. Por isso que nós temos esse volume tão grande, a busca de ganhos por diferenças de preço, por arbitragem nos distintos mercados. Ainda olhando para os dados da pesquisa trienal, a mais recente, do Bank for International Settlements, nós vemos aqui a importância das moedas, a importância relativa das moedas, onde o dólar, tal qual nós havíamos observado na análise da hierarquia das moedas, aparece no topo, é a moeda mais transacionada, o total de transações aqui vai a 200. Então isso equivale, grosso modo, ao fato de que o dólar responde por metade das transações, tanto à vista quanto em contratos derivativos, seguida do euro, do iene e do conjunto das moedas emergentes, que ganharam um pouquinho de espaço ao longo desse período, particularmente em função do crescimento da moeda chinesa. Aqui nós já estamos com outra base de dados associada aos pagamentos globais efetivamente realizados por meio da plataforma SWIFT. A hierarquia é a mesma, em linhas gerais, do que aquela observada nas pesquisas trienais do Bank for International Settlements. A vantagem é que a base do SWIFT é mais tempestiva, atualizações periódicas. Eu tenho essa base mensal que procura avaliar a posição da moeda chinesa no volume das transações, pelo menos é o dado que nós temos disponíveis. A plataforma SWIFT tem outras bases de dados, mas não estão públicas disponíveis, vocês não teriam acesso, salvo contratando essas bases. Então, do que nós temos disponibilidade, é clara a predominância do dólar estadunidense, seguida do euro, da libra, o iene, o franco suíço, o iene, e o renminbi,
como sexto colocado, sexta moeda mais transacionada, o dólar canadense, australiano, de Hong Kong, Singapura, seguimos e aparece aí, por exemplo, né, o peso mexicano entre os 20 maiores, né? A economia brasileira é uma economia maior do que a mexicana, ainda que tenha um volume de comércio internacional menor, mas é maior em termos de PIB, em termos inclusive de transações financeiras, estoque de ativos e passivos internacionais. Por outro lado, a moeda mexicana é mais utilizada, né, muito em função, inclusive, das transações aí no contexto do NAFTA. Uma terceira base de informações, para que vocês tenham conhecimento, é da Euromoney, que é uma revista especializada em negócios, particularmente em finanças, e ela faz uma pesquisa anual do mercado cambial e mostra qual é o ranking dos agentes, né, das instituições financeiras que mais transacionam no mercado de moedas. Então, não somente nós temos uma hierarquia em termos de moedas, uma enorme concentração, mas também uma concentração em termos de agentes. Nesse ranking de 2019, ali depois tem a posição dos agentes em 2018, nós notamos que há essa concentração, na qual a liderança é do banco JP Morgan. Sobre os dados do Brasil, talvez o aspecto mais importante a ressaltar é a característica que nós já havíamos comentado em algum outro momento, de que o tamanho e a profundidade das transações nos mercados virtuais, no mercado futuro de moeda estrangeira, no mercado futuro de dólar, é muito maior do que o volume transacionado no mercado à vista. Para essa data que nós tivemos aí, fizemos o cálculo, que foi o último dado disponível no momento que nós elaboramos esse material para vocês, mas essa característica ela é estrutural, né? No caso do Brasil, essa diferença era de 1 para 4. Então, se nós formos olhar o volume de transações no mercado à vista, perto de 5 bilhões de dólares naquele dia, contra os 20 bilhões de dólares transacionados, né, em mercados futuros de divisas. Por que isso? Pela natureza regulatória institucional do Brasil, na qual as transações domésticas, os contratos domésticos em moeda estrangeira, os contratos domésticos, né, entre residentes do Brasil, mesmo entre residentes e não residentes, eles têm que ser liquidados quando envolvem a transferência de bens, de serviços e de ativos financeiros e outros ativos no Brasil. Né, essas transações têm que ser realizadas e liquidadas em reais. O contrato tem que estar denominado em real e a liquidação desse contrato também. Nenhum de nós tem possibilidade de ter uma conta em dólares, por exemplo. Em outros países isso é possível. Isso faz com que os agentes que buscam proteção ou que buscam ganhos de arbitragem, ganhos, né, por mudanças de preços, utilizem, né, os mercados de derivativos, não possam usar instrumentos liquidados em mercados à vista para especular com moeda estrangeira ou para buscar proteção em contratos diversos. Então, o desaguadouro disso é a BMF. Então, é assim que funciona no caso do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nos números. Temos dois conjuntos de indicadores aqui. Um deles é o movimento do câmbio contratado. Esses dados vocês mensalmente podem atualizar, né, no Banco Central. E temos aí dados diretamente da BMF. Então, nessa parte de cima, que vem do Banco Central, nós temos uma separação entre os contratos ditos comerciais, exportação e importação, e os contratos financeiros, que envolvem todas as outras transações. E olhando o somatório bruto dessas transações, aproximadamente 5 bilhões, no dia 12 de junho. Né? Então, pegamos uma data que era a data mais recente que nós tínhamos nesse momento, com informações, comparando com o que lá no dia 12 de junho houve de transações, né, abaixo ali no mercado futuro de câmbio, né, que nós tivemos aí cerca de 56 mil negócios realizados, com 387 mil contratos em números redondos, um valor transacionado de quase 100 bilhões de reais e em dólares, pouquinho abaixo de 20 bilhões de dólares naquele dia. Então aí vocês têm uma noção,
né, das dimensões relativas do mercado. Isso pode mudar um pouquinho em outros momentos, mas a mensagem básica é esse maior volume transacionado em mercados futuros com respeito às transações no mercado à vista, no caso brasileiro. Em outros países não necessariamente funciona desta forma.